Hoje vamos falar sobre o acerto do presidente Alberto Guerra. Sim, porque a gente não vive só de crítica e até no momento ruim a gente consegue elogiar. Vamos falar também no nome que mais agrada o presidente Alberto Guerra, Hernan Crespo, e como os times do Hernan Crespo jogam, principalmente o São Paulo de 2021. E também o primeiro nome que pode reforçar o Grêmio na temporada de 2025. Roda a vinheta aí, meu. Salve massa tricolor, eu sou Rafael Serra, este é o meu canal Serra Esporte Clube. E antes da gente falar do acerto do presidente Alberto Guerra e também do técnico Hernan Crespo, te inscreve aqui no Serra Esporte Clube, meu canal, ativa as notificações, deixa teu comentário e compartilha o link pra gente ir cada vez mais longe. E hoje a gente vai falar do acerto do presidente Alberto Guerra e até trouxe uma colinha para falar do estilo de jogo de Hernan Crespo. E antes do Crespo, eu vou fazer aqui um elogio ao presidente Alberto Guerra, que eu venho criticando muito durante o ano, e não é para ser diferente, né? Porque, ao meu ver, tem muitos erros da gestão Alberto Guerra, mas neste episódio do técnico Renato Portaluppi, aqui vai o meu elogio e o acerto do presidente Alberto Guerra. Mesmo eu entendendo que a saída do técnico Renato deveria ter sido feita antes, lá na eliminação para o Fluminense na Libertadores da América, neste momento o presidente Alberto Guerra acerta, primeiro, né, em terminar o ciclo do Renato, né, encerrar esse ciclo com o técnico Renato Portaluppi, ficou muito desgastado, mas aí o acerto é também, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar esse termo, tá? Mas é o fazer a limpa, né? Tirar todas as pessoas que estavam envolvidas na comissão técnica, que eram de confiança do técnico Renato Portaluppi, e também já encaminhar finalização de vínculos de jogadores que terminaram o contrato, né? Caso, por exemplo, do Reinaldo, que era um jogador de confiança do Renato, terminou o contrato, não vai ficar. O próprio Soteldo, que pertence ao Santos, e o Grêmio teria que pagar 5 milhões de dólares para ter o Soteldo em definitivo, que eu acho que é muita grana pelo Soteldo, para aquilo que ele entregou em 2024 para o Grêmio, e outros jogadores, né, o próprio Pedro Jeromel, que eu acho que já estava um ciclo, apesar, né, de que quando o Jeromel estava em alto rendimento, ele era o melhor zagueiro da América, um dos principais jogadores da história do Grêmio, mas atualmente o Jeromel já não tinha condição, tanto que ele mesmo, né, colocou aí a ideia de encerrar a carreira, o que aconteceu no último domingo. Mas então o meu elogio ao presidente Alberto Guerra dessas mudanças e mais. O presidente Guerra está dando indício que quer mudar a concepção de futebol do Grêmio. E tudo começa com o treinador. E o nome que o presidente Guerra mais quer é Hernan Crespo. Eu não vou dizer, talvez seja errado usar o termo o que ele mais quer, o que ele mais gosta da concepção de futebol, pelo aquilo que o Crespo fez no Defensa e Justiça, que levou o time argentino a campeão sul-americano, da Copa Sul-Americana, e também o São Paulo, que foi campeão paulista em 2021, algo que não conquistava há algum tempo, e também chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores daquele ano. Não foi realmente muito bem no Campeonato Brasileiro com o Crespo, mas, né, acabou aí deixando uma boa impressão o Crespo, que depois foi lá para os Emirados Árabes, conseguiu Qatar, eu acho também, né, conseguiu fazer um bom trabalho. E eu vou pegar, fui atrás de algumas coisas do Crespo e achei uma entrevista e separei duas respostas do Crespo, a entrevista dada em 2022, em meio à Copa do Qatar, para ESPN Brasil. E aí eu destaquei aqui duas respostas que eu vou rodar agora rapidinho sobre mais ou menos o que pensa o Hernan Crespo, principalmente sobre o futebol e o tempo de hoje do futebol. A pergunta foi feita para ele: o que mudou no futebol dos tempos do Crespo centroavante, jogador, para os tempos do Crespo treinador? Fala aí, Crespo. Sim, mudou completamente. É muito difícil jogar com um jogador que camina. Muito difícil. Se você tem dois, é um problema grave. Três, não tem jeito. Então mudou completamente todo. Hoje é um futebol moderno, diferente, talvez com menos fantasia, por isso festejamos muito o Messi, o Neymar, o mesmo todo o Brasil.
essa alegria de jogar futebol. ¿Por quê? Porque talvez certas situações se vêem pouco a pouco, mas o futebol está mudando a filosofia, mas é muito interessante. O Crespo deixando aí a entender nessa resposta que ele não gosta de jogador que não seja intenso, e aí ele cita até o caso, né, de jogadores para não ser intenso e que fique caminhando no campo só se ele for um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, né, para que não tenha aquela obrigatoriedade de marcação, de estar sempre intensamente no campo. E aí agora a outra resposta que eu separei do Crespo, ele foi perguntado, claro, né, o ESPN Brasil, a sede em São Paulo, e obviamente que a pauta, até por ele só ter trabalhado no São Paulo, no Brasil, foi ele retornar ao São Paulo um dia. Olha a resposta do Crespo sobre voltar ao São Paulo, que seria voltar ao Brasil. Fala aí, Crespo. Eu não sei a vida, o que pode acontecer, talvez voltar ao Brasil em outro time, eu não sei, mas seguramente vou voltar a caminhar por o Morumbi. Não sei em que situação, se vou voltar como treinador, vou voltar como fã. Depois, em que situações, eu não sei, realmente não sei. Estou tentando de fazer uma carreira que me permita de poder voltar a estar à altura de um time grande como São Paulo, de um campeonato como brasileiro, mas neste momento estou assim, também tenho um sonho de tentar uma aventura na Europa. Aí o Hernan Crespo, essa entrevista, lembrando, gente, foi dada à ESPN Brasil em 2022, em meio à Copa do Catar. Acho que foi talvez a última entrevista, né? Temos aí praticamente 2 anos dessa entrevista, a última entrevista dada a um veículo brasileiro de imprensa, né? Mas nessa entrevista o Crespo falou outras coisas importantes. Primeiro, ele diz que futebol, para ter um time competitivo, né, um time que brigue por títulos no Brasil, e aí ele comparou até ao Flamengo, né, com todo o poderio financeiro que tem o Flamengo, tem que ter investimento, porque aí as coisas podem acontecer mais rápido, segundo ele. E já sem investimento, sem dinheiro, elas vão demorar um pouco mais para acontecer. E aí depois ele fala também na entrevista da dificuldade e o desafio que é um argentino trabalhar no Brasil, mas destacou também o carinho do povo brasileiro com ele, tanto que ele destacou nessa resposta que a gente colocou aqui, que quer voltar ao Brasil, não sabe se vai voltar para o São Paulo como técnico ou até mesmo como técnico adversário, quem sabe o técnico do Grêmio, né? Mas o importante também é destacar como o Crespo gosta de jogar nos seus times. E aí eu peguei como base o time do São Paulo de 2021. O Crespo, ele dá muita atenção para a saída de bola, seja com o goleiro, né, com um passe direcionado para os laterais, para a saída de bola, ou mesmo para o meio campo, mas saída com 3 jogadores, né, e aí, leia-se, pode ser 3 zagueiros, que ele utiliza bastante, né, um esquema com 3 zagueiros, ou uma saída 3+2, né, que seriam os 3 zagueiros, os 2 volantes, ou um volante e um meia, e aí a saída de 4, né? Que daí no caso seria, né, baixaria ali, quem sabe, os 2 alas, né? Se ele joga no esquema com 3 zagueiros, mais 2 volantes, então seria a saída com 4+2. E o que o Crespo coloca bastante nos seus times, ou pelo menos nesse exemplo, como eu peguei como referência o time do São Paulo, são as triangulações, né? Seja do meio para frente, né? Ou nessa saída de bola, o chamado 2+1, né? Seria um terceiro jogador, e aí a gente chama, né, comumente aí de triangulação. Mas para entender um pouquinho mais como o Crespo gosta de jogar, eu vou deixar aqui o link, ó, do vídeo do Cristiano Oliveira, da Rádio Mortal, comentarista da Rádio Mortal, Cristiano Oliveira, gremistão, e ele explica melhor como o Crespo gosta de jogar, tanto no São Paulo como o Al Ain, onde foi o último trabalho do Crespo. Lembrando, gente, não há ainda uma negociação em aberta com o Crespo, é um nome que o presidente Alberto Guerra gosta muito. O Crespo saiu lá do último trabalho dele lá no mundo árabe, lá no Catar, porque ele queria mais dinheiro, queria mais investimento para o clube, e o clube acaba que não liberou essa grana. Aí o Crespo preferiu sair, então ele está sem clube, e nessa entrevista mesmo que eu recuperei, a gente ouviu na resposta, ele diz que quer ainda fazer um trabalho
trabalho na Europa, né? E é um sonho do Crespo trabalhar principalmente perto da Itália ou na Itália, onde mora a sua família. O Grêmio está com uma série de dispensas. Hoje o Grêmio anunciou as saídas dos profissionais da comissão técnica, que eram profissionais da confiança do técnico Renato Portaluppi. Os jogadores também que venceram contratos estão indo embora, caso do Queiroz, que já havia sido anunciado antes do final de semana. O Reinaldo não fica, o Rodrigo Caio também não fica, o próprio Soteldo, Diego Costa e outros jogadores que o Grêmio vai acabar negociando. E aí o primeiro reforço que pode acontecer, ou pelo menos o Grêmio está de olho, é Marlon, bom lateral do Cruzeiro. O Grêmio que já esteve interessado no Marlon, né? No começo da temporada, acabou que não fechou, mas quem sabe o Marlon pode ser essa novidade já para a temporada 2025. Eu quero crer que o Grêmio, que deve anunciar aí o seu vice-presidente de futebol nos próximos dias, falando no nome do Luciano Feldens, que faz parte da direção, né? Mas talvez ele não consiga também estar ali como vice de futebol por conta da sua área profissional. Ele é um advogado renomado, então talvez não tenha esse tempo para conseguir conciliar as duas coisas, mas eu quero que o Grêmio comece a pensar justamente pela defesa, porque o ano passado, em 2023, nós tivemos a defesa mais vazada do campeonato, tivemos o Soares, mas não fomos campeões por 1 ponto, e esse ano a mesma coisa. Então já tendo o Marlon no radar do Grêmio, né, no filtro do Grêmio, naquela busca por reforço, eu já fico feliz, porque o Marlon é um bom reforço e a gente não tinha nem o Reinaldo e nem no Mike confiança. Tinha o Fábio, né? Mas o Fábio era aquela coisa, não era um lateral esquerdo de verdade, mas a gente precisa desse jogador dessa função. Te inscreve aqui no Serra Esporte Clube, compartilha o link, comenta, hein? E ativa as notificações para receber em primeira mão o vídeo quando eu soltar ele aqui no YouTube. Tamo junto com o Tricolor, valeu!